Né? Ok, beleza. Achei variado aqui, você caiu. Beleza, obrigada. Joia. Então, vamos começar, gente. Antes tarde do que nunca, lembrem de registrar a presença, por favor. Hoje a gente vai falar, então, de modelos de regressão logística, né? Que, na verdade, no nosso contexto aqui, é um modelo linear generalizado com resposta Bernoulli e ligação logito, né? Que é um dos modelos mais simples, mas também mais utilizados, né? Quando você tem uma resposta binária. E esse modelo, ele serve de base, inclusive, para outros modelos mais complexos, e ele pode ser visto, inclusive, como um caso particular de um modelo de redes neurais artificiais com uma camada e um neurônio que seria um perceptron com uma ligação, com uma função de ativação sigmoide, tá? Mas na estatística ele é um modelo, então, um modelo de regressão logística. A ideia desse modelo, então, é você ter uma resposta que assume dois valores, e aí não necessariamente essa variável é uma variável aleatória que assume 1 ou 0, quer dizer, não é uma quantidade, é uma variável, pode ser uma variável qualitativa que foi codificada em 0, 1, né? Quando você considera a variável aleatória Bernoulli, porque a variável aleatória, se vocês se lembram, ela é uma função que associa a cada elemento do espaço a mostrar um número. E no caso particular, em que você tem duas respostas possíveis, a Bernoulli, ela é uma variável aleatória que vai assumir 1 se acontecer alguma coisa e 0 se não acontecer aquela coisa. Então, 1 se sucesso, 0 se fracasso. 1 se cara, 0 se coroa. 1 se a pessoa é inadimplente, 0 se é adimplente. Tá? Sempre um problema em que você tem dois possíveis resultados somente, né? Então, é uma variável aleatória que vai assumir 1 ou 0 para dois possíveis resultados do seu experimento. E aí, como a gente já falou na aula passada, né, o modelo linear generalizado com ligação logito, ele é definido com y Bernoulli e logito de mi igual ao preditor linear, faltou um índice aqui, eu não vou ficar corrigindo, depois eu corrijo para vocês, igual a xi beta, né? Em que xi é um vetor de covariáveis para observação e beta é um vetor de parâmetros. Mi é a probabilidade de sucesso, que também é o valor esperado de yi, né? Então, para definir um MLG, para definir um modelo de regressão logística, a gente tem a resposta Bernoulli e a ligação logito, tá? Nesse modelo, eu coloquei para vocês na aula passada que uma quantidade bastante importante é a razão de chances, né? Então, essa razão de chances, o que é? É a forma que a gente tem, uma das formas que a gente tem de interpretar os parâmetros do modelo, né? Então, eu defini para vocês na aula passada que odds, né? Alguém me perguntou por que chama chance. Então, chance é a razão da probabilidade de sucesso pela probabilidade de fracasso. Em inglês, o nome disso é odds, tá? Então, odds é probabilidade de sucesso dividido por probabilidade de fracasso. E aí, muitas vezes, a gente vai querer calcular o odds ratio, que é a razão de chances, que é o odds, né, ou a chance. Quando você aumenta uma unidade numa covariável em relação à chance daquela variável sem o aumento da uma unidade, né? A gente desenvolveu essas contas na lousa na segunda-feira, a gente viu que isso é exponencial de beta J, que é o parâmetro associado àquela covariável XJ, tá? Então, se lá no modelo de regressão linear a gente interpretava os betas como
o aumento médio na resposta quando eu aumento uma unidade na covariável, fixando todas as outras, aqui a interpretação vai ser o aumento, né, nessa chance definido como exponencial de beta-J, um parâmetro específico que a gente vai considerar. A gente vai falar disso na aplicação depois. Tá? Então, exponencial de beta-J é a razão de chances associada à covariável XJ. Aqui fixando todas as outras, tá? Então, a gente não vai mexer em mais de uma, a gente vai mexer em uma só, aumentar uma unidade em um determinado X, fixa os valores de todos os outros X's, né? E aí a gente olha para a exponencial de beta-J como a diferença, na verdade, o aumento relativo na chance. Pode ser diminuição relativa na chance também, se for menor do que 1, né? Então, a gente vai comparar isso com o 1. Na aplicação, eu vou explicar um pouco mais para vocês, tá? Agora, tem uma outra quantidade que é o risco relativo. O risco relativo, então, se o odds ratio é a razão das chances, né, a razão dos odds, o risco relativo, ele vai comparar diretamente duas probabilidades. Notem que o odds ratio não é a razão de duas probabilidades, é a razão de duas chances, em que chance é a razão de probabilidade de sucesso pela probabilidade de fracasso, tá? Então, a gente vai ter basicamente essas duas quantidades aqui. A razão de chances e o risco relativo. O risco relativo, então, vai ser calculando diretamente a probabilidade para XJ igual a 1 dividido pela probabilidade de... a probabilidade de sucesso, né? Quando... aqui poderia ter colocado um pouquinho melhor, né? É a probabilidade de sucesso quando XI é igual a 1 dividido pela probabilidade de sucesso quando XJ, igual a 0, tá? Agora, se a gente desenvolver, então, ó, daqui que, lembra, a função sigmoide, ela aparece invertendo a função de ligação logito, tá? Então, eu não sei se tem canetas pegam aqui, eu esqueci como é que vai fazer. Então, a gente tinha assim, né? Log de mi 1 menos mi igual eta i. Se eu aplicar a exponencial desse lado e desse lado, eu vou ficar com mi sobre 1 menos mi igual exponencial de eta i, que é o preditor linear, que é isso que vai ser modelado como x-beta, mas eu vou trabalhar só com eta i por enquanto, tá? Multiplicando essa parcela aqui, ó, então multiplicando em cima e embaixo por 1 menos mi, a gente fica com mi igual a exponencial de eta i menos mi exponencial de eta i, tá? Então, eu peguei exponencial de eta i e multipliquei por 1 menos mi, tá? Agora, isolando o eta i, aliás, isolando o mi, que a gente quer isolar, né? Então, mi mais mi, já vou colocar em evidência aqui. Então, vou passar esse daqui para cá, e aí eu fico com 1 mais exponencial de eta i, exponencial de eta i. Isolando mi, então, a gente tem exponencial de eta i sobre 1 mais exponencial de eta i, que é justamente a função que aparece quando você olha como sigmoide, né? Então, aqui, ó,
Vai ficar um pouquinho diferente, mas essa que é a ideia da função sigmoide, tá? Então, a gente está olhando para a inversa da função de ligação, tá? Então, desenvolvendo um pouquinho... tá bom. Nem era para você estar online. Desenvolvendo um pouquinho, como a gente tinha essa probabilidade de sucesso para xj igual a 1, substituindo por μ, a gente fica com um exponencial de xi beta, só que aí considerando, né, um eta1, o preditor linear, quando eu estou com xj igual a 1, então eu fico com exponencial de eta1 dividido por uma exponencial de eta1, dividido pela probabilidade de sucesso no eta zero, né, no xj igual a zero. Tá? Então, o risco relativo, ele fica com essa cara aqui, né, em que esse eta1 corresponde ao xj igual a 1 e o eta zero corresponde ao xj igual a zero. Tá? E a razão de chances é simplesmente exponencial de beta j. Oi, pode falar. Não, ele é a probabilidade de sucesso quando o xj igual a 1, tá? Oi? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar esse texto aqui e vou colocar assim, ó. É que o P eu acho que confunde, né? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar probabilidades de sucesso dadas as preditoras. Diretamente dadas as preditoras, tá? Então, para explicar aqui, ó, eu concordo que essa notação não fica muito legal, né? Em que... Depois eu vejo se eu consigo melhorar um pouquinho mais, tá? Representa a probabilidade de sucesso quando a preditora XJ assume 1 ou 0 no outro caso, tá? Deixa eu ver aqui como que ficou. Para ser mais simples, considera que ela só assume 2 valores, 0 ou 1, tá? Esses alunos que não vêm aqui presenciais e ficam atrapalhando a aula, está no e-disciplinas. O notebook é SME 0823, regressão logística, tá bom? Daqui a pouco vão me acusar de bullying aqui com os alunos. Tá, então, depois eu vou ver se eu melhoro essa anotação aqui, mas... Fica melhor, eu gostei. Fica bom. Então, vamos colocar assim. Eu vou colocar, inclusive, assim, né? Probabilidade de y igual a 1, dado que x é igual a 1, sobre a probabilidade de y igual a 0, desculpa, 1,
dado que xj igual a 0. Bom, mas vocês entenderam, né? Então, essa daqui é a probabilidade de sucesso quando xj igual a 1, a probabilidade de sucesso quando xj igual a 0. Como a probabilidade de sucesso é μi, então eu fico com o exponencial do eta i, no caso em que xi assume 1, e eta, né, que seria exponencial de x e beta, 1 sobre 1, mais exponencial de x e beta. Então, aqui, ó, o risco relativo, ele seria o mi 1 dividido por mi 0. Né? A probabilidade de y assumir 1 dado que xj igual a 1, sobre a probabilidade de y igual a 1 dado que xj igual a 0. Tá? O que é importante para a gente é saber diferenciar o risco relativo, que é a razão de duas probabilidades de sucesso, da razão de chances, que é a razão de duas chances, em que chance é a probabilidade de sucesso sobre a probabilidade de fracasso. Então, elas não são as mesmas coisas, mas em algumas situações elas ficam próximas uma da outra, tá? O odds ratio e o risco relativo pode ficar próximo em algumas situações, tá? Deixa eu colocar uma aplicação aqui. Então, essa daqui é a aplicação que a gente vai fazer. Ou exercício, ou exemplo, né? Então, a diabetes é o diabetes, né? A diabetes. Bom, vou deixar assim. A diabetes ou diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Em um estudo, 150 pacientes com diabetes ou pré-diabetes receberam acompanhamento por 2 anos e, em seguida, foram coletadas informações básicas. Então, quer dizer, esse estudo, ele foi o que a gente chama de retrospectivo, né? Em que eu observo uma coisa que já passou, né? Então, eles já estavam em acompanhamento havia 2 anos, e aí eu registrei os dados e vou procurar a associação entre algumas variáveis e a diabetes, tá? Então, as informações que foram coletadas foram idade, sexo, índice de massa corporal, pressão arterial média e uma medida de soro, além da medida de hemoglobina glicada, que é o principal indicador, né, que se usa para acompanhamento de diabetes, e a classificação se o indivíduo tem ou não diabetes após o acompanhamento. Então, nesse conjunto de dados que a gente vai analisar hoje, fazer a modelagem, a gente tem disponível as variáveis seguintes, né? Que já estão descritas aqui em cima, mas está uma listagem, então, idade em anos completos, sexos, 1 se feminino, 0 se masculino, sexo biológico, né? O IMC, a pressão, a medida do soro, a hemoglobina glicada e a classificação se o indivíduo tem diabetes ou não. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Então, aqui a pessoa ou já tinha diabetes ou tinha pré-diabetes, tá? Então, já é um acompanhamento com pessoas que, teoricamente, estavam em risco dessa doença, tá? Os dados estão disponíveis nesse link, e aí, observação, atenção. Y e diabetes são ambas variáveis resposta. Uma contínua, então, lembrando, né? O Y, ele é a hemoglobina glicada, que é justamente o que se usa para definir, para classificar, né, em geral, se a pessoa tem diabetes ou não. E diabetes é uma variável qualitativa que assume 1 ou 0, ou seja, as duas são possíveis respostas. Como a Y é contínua, se a gente for usar um modelo para Y, a gente vai usar um modelo linear, porque a Y, a resposta é contínua.
Se a gente for usar a variável diabetes, que é uma variável qualitativa, que foi codificada como 1 ou 0, aí ela é uma variável binária. Aí a gente tem que usar um modelo com resposta binária, tá? Então, no primeiro item, investigue a associação de cada uma das variáveis com a resposta Y, com uma análise exploratória de dados, via matriz de gráficos de dispersão e matriz de correlações, para verificar a associação entre as variáveis. Então, no primeiro item, é só análise exploratória de dados. E aí eu vou colocar algumas possibilidades aqui, mas eu não vou esgotar todas as possibilidades que a gente tem para fazer essa análise, tá? No item 2, a gente vai ajustar um modelo de regressão linear com o Intercept. Então, quando eu falo modelo de regressão linear, no nosso contexto, pode ser um MLG com resposta normal e ligação identidade, tá? E todas as outras preditoras, menos a diabetes, tá? Por quê? Se a gente colocar a diabetes, ela é equivalente a Y, né? Então, a gente não vai colocar ela porque ela não é preditora, tá? Considerando o p-valor, indique as duas preditoras com maior significância estatística marginal nesse modelo e interprete os seus coeficientes. No item 3, pede-se uma análise descritiva. Então, notem que no item 1 era análise exploratória. No item 3 é uma análise descritiva, tá? Análise descritiva é usando medidas descritivas. E aí pergunta, qual é o percentual de pacientes em cada sexo que desenvolveu ou não desenvolveu diabetes? E investiga a associação de cada uma das preditoras contínuas com a variável resposta diabetes via análise exploratória de dados, para verificar a associação entre as variáveis. Então, no item 1 era mais focado em Y, no item 3 é mais focado na variável diabetes, que é binária, tá? Ajuste um modelo de regressão logística com intercepto agora para a resposta diabetes, com as outras preditoras. Esse modelo é um MLG com resposta binomial e ligação logística. Avalie como as preditoras idade e MC influenciam na resposta diabetes. Sugestão, razão de chances, que é o exponencial do coeficiente correspondente à jésima preditora. E também, então, você pode usar o odds ratio, pode usar o risco relativo. No item 5, desenvolva análise de pontos de alavanca. A gente vai fazer também o resíduo componente de desvio. E no item 6, modelos com ligação agora probito e complemento log-log. E compare com o modelo logito, tá? Então, vamos ver tudo que a gente vai conseguir fazer. Isso daqui, né? Eu queria que vocês entregassem o notebook. Surpresa! Eu vou abrir no E-Disciplinas para vocês entregarem o notebook comentadinho, tá? Então, com os desenvolvimentos e também com as interpretações. Tá? Vai contar como um questionário também. Vai contar como nota de um questionário, tá? Considere para essa aplicação que não é necessário fazer mais nenhuma seleção de atributos ou dividir a base em treinamento e teste. Então, esse não é o foco aqui. O nosso foco é fazer o modelo linear, um modelo linear generalizado, comparar as funções de ligação, né? E interpretar os resultados, tá? Uma pergunta para vocês. Vocês estão com o notebook aberto? Vocês baixaram lá o notebook regressão logística? Tá. Então, vocês já podem, não precisa ser hoje a entrega, pode ser na semana que vem, né? Porque assim, se eu deixar para daqui a um mês, vocês vão deixar para fazer daqui a um mês. Então, acho que poderia ser para a próxima semana, assim vocês já vão treinando, né? Mas ele está praticamente feito, tá, gente? Então, assim, vocês vão incrementar aqui alguns comentários, o que vocês acharem relevante, se vocês quiserem colocar outras análises exploratórias, outros modelos, tá?
mas não precisa fazer nem divisão de base em treinamento e teste, não precisa fazer seleção de variáveis, mesmo porque a gente não falou disso ainda, né? Mas só como treino aí para vocês. Então, aqui, os pacotes que eu estou carregando são os de sempre, né? NumPy, Pandas. O Stats Models eu vou usar para fazer o ajuste do GLM, tá? O MLG. SciPy, falar a verdade, eu nem lembro se eu usei aqui, mas qualquer coisa a gente pode tirar depois. Matplotlib, Seaborn, só. Se vocês quiserem usar outros, também pode, tá? Então, aqui, ó, executando essa célula, a gente já faz a leitura dos dados. Então, executa a célula para carregar os pacotes. Daí, faz a leitura dos dados. Então, para quem não está, se tiver alguém que não está familiarizado, né, com o notebook, todo mundo tá? Todo mundo consegue abrir no Colab? Tem alguém que nunca trabalhou com notebook Python aqui? Tá bom. Então, faz a leitura dos dados aqui, por esse caminho, né? Então, ele vai fazer a leitura. Se você quiser olhar mais observações, você aumenta ali o número na função head, né? E aí, a gente vê, então, que essas são as variáveis, né? Idade, sexo, IMC, pressão arterial, soro, a glicada e diabetes, tá? Então, primeiro item, análise exploratória de dados. Eu coloquei... Então, eu tirei a variável diabetes e coloquei um rio para sexo aqui, já que ela é uma variável qualitativa, né? Só para a gente dar uma olhada, a princípio, como são diagramas de dispersão. Então, esse pair plot, ele é uma matriz de gráficos de dispersão, né? Olha, para falar bem a verdade, os dados, eles estão bem aleatórios aqui, né? Não tem muito padrão, eles parecem bem comportadinhos. A diferença, o que chama a atenção aqui é essa bimodalidade no Y, tá? Então, qual que é essa última... na verdade, é o seguinte, essa daqui é a densidade alisada da hemoglobina glicada, né? Então, o que acontece com a glicada é o seguinte, a glicada, ela mede um histórico dos últimos 3 meses da glicemia da pessoa, né? Ela é um índice, na verdade. E o índice, para quem tem diabetes, deve estar aqui em torno de 7, 8, tá? E para quem não tem, eu não vou lembrar agora qual que é o limite, né? Vocês podem pesquisar depois, mas tá abaixo de 6, tá? Ou 6,5, alguma coisa assim. Então, a gente vê que existe um grupo escondido aqui, né? Que provavelmente é justamente quem tem diabetes e quem não tem diabetes. E aqui, eu não lembro o sexo... feminino é o laranja e masculino é o azul. Então, se vocês olharem as densidades alisadas, ó, não parece ter tanta diferença assim de um sexo para o outro, tá? O que aparentemente acontece aqui é que a gente tem uma frequência maior, né, de diabetes nas mulheres. O feminino é a mulher. O laranja é feminino e azul é o masculino. Só que essa densidade, ela é como se fosse uma frequência alisada, né? Então, você vê que aparentemente você tem mais mulheres aqui nessa faixa, né, que indicaria
a diabetes. Ah, professora, mas eu não tinha noção do que era essa hemoglobina glicada e tal. Como que eu descreveria esses dados? Então, você descreve da seguinte forma. Aparentemente, todas as variáveis têm uma distribuição aproximadamente simétrica, né? O que pode acontecer aqui é que talvez a gente tenha uma frequência menor de homens na amostra, a gente precisa ver isso na análise descritiva. E em relação às outras variáveis, aparentemente, não parece ter grupos definidos pelo sexo biológico, certo? Por quê? Porque elas são nuvens de pontos misturadas aqui de azul e de laranja. Mas eu tenho essa bimodalidade específica aqui na variável Y, que é a hemoglobina glicada, tá? Outra possível análise é uma matriz de correlações, tá? Lembrando, gente, que a correlação, esse é o coeficiente de correlação de Pearson. Então, se vocês quiserem tirar o sexo, porque para mim nem faz muito sentido a gente colocar o sexo como uma variável binária, né? E calcular o coeficiente de correlação de Pearson. Porém, com as outras variáveis, a gente vê que tem, por exemplo, uma associação moderada, né? Assim, 0,57 não chega a ser correlação forte, né? Mas ela não é desprezível entre idade e a última variável, que acredito que seja o Y. Isso. Tá? Então, tem também uma correlação que poderia ser considerada moderada entre o IMC e o Y, tá? E as outras não parecem, as outras são fracas, né? Então, abaixo de 0,5 é correlação fraca, tá? Isso para coeficiente de correlação linear de Pearson. Vocês podem considerar outros coeficientes de correlação, tá? Então, vocês já viram o tal de Kendall, por exemplo? Deem uma pesquisada no tal de Kendall. Tem o coeficiente de correlação de Spearman, mas eu acredito que não vai ser adequado aqui, tá? Então, explorem outras possibilidades aqui de medidas de associação. Então, aqui, ó, vocês vão ver que a análise exploratória ela está bastante simples, né? Dá para vocês melhorarem. No item 2, tem um modelo de regressão linear para a resposta Y, que é a hemoglobina glicada, tá? Então, como que a gente faz esse modelo linear? Eu gosto bastante desse fórmula, do Fórmula API do Stats Models, porque você escreve a fórmula do modelo, tá? Tem outras formas de fazer o modelo de regressão linear, mas nesse daqui, ó, você vai usar a função OLS e você vai escrever a expressão do modelo aqui. O que é essa expressão do modelo? Y é a resposta, tio, as preditoras. E aqui você diz quem são os dados. Tá? E aí, basta isso, você vai fazer o ajuste do modelo de regressão linear com resposta hemoglobina glicada. Tá? Como que a gente interpreta essa tabela aqui? Então, deixa eu aumentar um pouquinho, que está muito pequenininho. Então, esse é um modelo de regressão linear com intercepto. O R2 deu 0,504, R2 ajustado 0,49. Não é um modelo maravilhoso, mas não é um modelo que você pode desprezar, que você pode descartar, né? Então, quer dizer, olhando para os p-valores aqui, ó, o intercepto, ele não parece ter significância estatística, né? Porque o p-valor é 0,9. Professora, posso fazer um modelo sem intercepto logo a seguir? Pode, tá? Aí você vai tirar um parâmetro e vai ver como que se comporta aqui o R2, por exemplo, a logaritmo o IC. Professora, posso comparar o AIC de dois modelos só com e sem intercepto? Pode.
Nesse caso, justamente é um dos usos do AIC, tá? Porque o AIC é o cálculo da verossimilhança, ou log verossimilhança, só que penalizado pelo número de parâmetros. E aí você pode escolher qual tiver o menor AIC, tá? AIC é o critério de informação de Akaique. Ele é uma conta feita da verossimilhança com penalização do número de parâmetros, tá? Agora, a idade, ó, tem um p-valor muito pequenininho. Ele está zero aqui, mas isso é uma aproximação, não é zero exatamente. Você falou do AIC, a gente poderia comparar com e o sem intercepto, porque ele olha a quantidade de variáveis. Mas eu também poderia comparar tipo, com o intercepto e com uma quantidade diferente de variáveis. Tipo, no outro caso, eu tenho dois modelos com intercepto, um está com uma quantidade, o outro está com outro. Eu também posso usar o AIC para comparar. Você pode usar. Pode. A única coisa, Thalita, é que para você comparar via AIC, como ele é uma conta a partir da verossimilhança, tem que ser o mesmo modelo normal, com resposta com função de ligação e identidade, ou modelos encaixados, que aí eu vou explicar isso mais para frente, que o modelo encaixado é quando um é um caso particular do outro, grosso modo, tá bom? Por quê? Porque você tem que ter verossimilhanças comparáveis. Então, se você tiver um modelo binomial e um modelo gama, eles não são encaixados, a log verossimilhança deles vai ter magnitudes diferentes, você não pode comparar via A e C, tá bom? A gente vai chegar lá. Então, a idade, ela tem significância estatística, o IMC tem... E essas daqui, Sibeli, olha, o p-valor é maior do que 0,05. Gente, não é porque o p-valor ficou maior do que 0,05 que você precisa excluir a variável do seu modelo. Você pode deixar a sua variável no modelo, especialmente quando você tem interesse em interpretar a inclusão daquela variável, tá? Como que interpreta no modelo linear? Então, no modelo linear, você vai interpretar o coeficiente da seguinte forma. Como o coeficiente da idade é 0,0345, o aumento de uma unidade na idade aumenta aplicada em média em 0,0345. Simples assim, modelo linear, tá? Claro que é fixadas todas as outras variáveis. Então, beleza, esse é o modelo linear. Vamos partir para os próximos itens, né? No item 3, pede-se análise descritiva e também exploratória, só que considerando a variável diabetes como foco, né? De uma forma bastante simples, eu fiz o describe aqui do data frame para ele me dar estatísticas descritivas das minhas variáveis, tá? Se você quiser arredondar, você pode usar o round. Se você quiser separar por diabetes ou não diabetes, você pode fazer o seguinte, eu vou fazer um passo anterior aqui, usando o group by. Então, ó, eu posso primeiro agrupar por quem? Por diabetes, e aí eu vou fazer um describe. Só que vocês vão ver que a tabela ela vai ficar meio intragável aqui, né? Porque ela vai ficar uma tabela compridona, assim. Então, por isso que aqui embaixo eu transpus essa tabela, e aí ele me dá, então, estatísticas descritivas, separando, né, os dados por diabetes 0 ou 1, tá? Então, por exemplo, eu já vou olhar o chat, tá? Um minutinho. Por exemplo, a idade, para quem não tem diabetes, então, do conjunto de dados, quem não tem diabetes tem idade, em média, 36 anos. E quem tem diabetes, a idade já está mais próxima, a média, né, já está mais próxima de 47, tá? O mínimo do grupo que não tem diabetes de idade é 19,
E no grupo que tem diabetes é 20. O máximo para quem não tem diabetes de idade é 63 e para quem tem diabetes é 74, tá? Como o sexo é uma variável binária, quando a gente faz o describe, ele vai dar percentuais para mim, tá? Então, isso daqui, ó, quer dizer que 57% das pessoas que não têm diabetes é mulher. E por quê que é mulher? Porque sexo é 1, né? Então, se a gente considerar a média, vai ser o percentual de pessoas que não têm diabetes. 57% das pessoas que não têm diabetes é mulher e 73% das pessoas que têm diabetes é mulher. Tá? Então, a proporção de mulheres é maior se a gente fixar o grupo de que não tem diabetes. E assim por diante, tá? Vocês podem identificar o que vocês acham mais importante e descrever, tá? O IMC médio do grupo que não tem diabetes é 25 e do grupo que tem diabetes é 29,2. E assim por diante. Professora, a nível de sexo, se no topo é 0 e 1, como a gente sabe que os 57% ele está falando das mulheres? É porque você está fazendo... Você tem uma coluna que a variável assume 0 quando é homem e 1 quando é mulher. Então, se você somar todo mundo e dividir pelo número de pessoas, vai te dar a média, que é a proporção de mulheres. Então, no caso do censo, todas essas informações são sobre as mulheres. Então, elas são 1. É porque elas são 1. É porque elas são 1 e os outros são 0, tá? Deixa eu ver aqui. Luiz, essa variável diabetes é desbalanceada? Vou desligar o microfone e responder só para quem está aqui na aula. Ô, Luiz Gustavo, é o seguinte. Ela é desbalanceada, sim. Olha no primeiro describe. Então, vamos olhar lá no primeiro describe. Primeiro describe, a variável diabetes, ela não chega a ser um desbalanceamento tão grande assim, né? Então, aqui, ó, como agora diabetes. Diabetes assume 1 quando a pessoa tem diabetes e 0 caso contrário. E a média dela deu 0,42. Então, quer dizer que 42% das pessoas nessa base de dados têm diabetes, tá? Então, não é fortemente desbalanceada, não. É até ok. 42,58, né? Agora, análise exploratória, considerando, né, o foco aqui na diabetes, a gente pode fazer de várias formas, tá? Então, o box plot lá do Seaborn, a gente pode fazer desse jeito. Então, aqui eu tô colocando nessa parte aqui do nosso painel quem tem diabetes e aqui quem não tem diabetes. Aí eu peguei 2 outras variáveis, né? A idade e o sexo indicado pelas cores aqui, tá? Então, o que a gente conclui desse gráfico? Que a idade dos homens, a idade média dos homens que têm e que não têm diabetes deve ser a dos... Agora trocou, né, gente? Ó, exercício para vocês colocarem sempre nas mesmas cores, porque agora o laranja que é a mulher, né? Então, vocês fuçarem aí e mexerem nisso. Então, aqui, ó, esse daqui é o homem. Quando os box plots não têm intersecção vertical, isso é um indicativo empírico de que as médias são diferentes, tá? Mas precisaria fazer um teste de hipóteses. Mas aparentemente, então, quando é assim, vocês vão falar, olha, aparentemente existe uma diferença na idade média para os homens que têm e que não têm diabetes. E também para as mulheres. Agora, essas caixinhas aqui, parece que tem intersecção, se a gente pegar as 2 laranjas.
tá? Agora, quando a gente pega o grupo que tem diabetes, aparentemente não tem diferença na média de idade para os homens e mulheres, tá? E aí vocês façam outras análises. Agora, o item 4, que é o modelo de regressão logística, que é o maior interesse dessa aula, né? Então, como que a gente pode fazer o ajuste do modelo de regressão logística? Acho que daria para fazer pela fórmula também. Fica como exercício para vocês verem se dá para fazer pela fórmula aqui, tá? GLM, colocar diabetes, entre as pinhas, né? Diabetes, TIL, idade, mais sexo, mais IMC, mais PAM, mais S. Eu estou fazendo sem a fórmula aqui, percebem? Então, ó, eu estou dizendo quem são as preditoras, né? Então, eu estou fixando lá as minhas colunas. Idade, sexo, IMC, PAM e S. Eu estou adicionando uma constante para colocar um modelo com intercepto, tá? Precisa colocar o modelo com intercepto? Não sei, ponto de interrogação. Compara o modelo com e sem intercepto, vê no AIC quem que fica melhor, tá? E a resposta é diabetes. Eu falei de uma forma bastante simplória para comparar o AIC do modelo com e sem intercepto, mas, na verdade, o intercepto, ele vem do modelo, do problema em geral, tá? Pode ser que precise, que faça sentido colocar intercepto no modelo. Pode ser que num determinado modelo não faça sentido colocar intercepto. Então, pode ser que na aplicação você sinta se coloca intercepto ou não. No MLG é mais difícil, no modelo linear é mais fácil, né? Porque no modelo linear é assim, como eu falei para vocês, eu estou olhando o preço de casa, e aí eu tenho um que é só um terreno, que não tem casa construída. Se eu tiver só o terreno, o preço do terreno não vai ser zero, vai ter um preço atribuído. Então, nesse modelo faz sentido colocar intercepto, tá? Tá. Então, aí, como que a gente faz o ajuste? A gente pode usar a função GLM do Stats Models com resposta, preditoras com intercepto, família binomial, e aí, se eu não colocar nada, ele vai fazer como default a ligação logito. Então, ele vai fazer como default a regressão logística, tá? Depois, mais para baixo, eu coloquei com outras ligações, probito, complemento, log-log. Exercício para vocês verem se tem outras ligações implementadas. Acredito que tem já implementadas lá no Stats Models, tá? E aí, o modelo ajustado também tem essa tabelinha aqui, similar ao do OLS, tá? Então, o que tem nessa tabela? Tem algumas quantidades aqui, tem o Deviance. Ele não põe o AIC? Ele coloca a log verossimilhança, mas não o AIC, coloca o Deviance, né? Nesse caso, a gente pode analisar pelo Deviance, que é o desvio, tá? O que mais que ele traz? Então, traz os coeficientes. Então, lembrem, gente, que nesse modelo aqui, a resposta é a resposta binária, diabetes. E no modelo anterior linear, a resposta era Y, que era a hemoglobina glicada, que era contínua, tá? Então, percebam a diferença do modelo linear para o modelo logístico, de regressão logística, né? Eu tenho os coeficientes aqui, estimados. Então, por exemplo, o intercepto aqui, ó, ele tem significância estatística. Por quê? Porque o p-valor é pequenininho, tá? A idade também, o sexo também, o IMC também. A pressão não apareceu com significância estatística e o soro apareceu com significância estatística. Tem mais variáveis com significância estatística ao nível de 5% do que no modelo linear de slide.
Ah, dá para usar também. Tá bom. Depois a gente volta, então. É simplesmente Summary 2? É, 2 e GLM, né? É. Só que eu tenho que rodar esse modelo aqui. Summary. Aqui mesmo, aqui no 2? Aqui? Será? Bota fé, vamos botar fé. Será? Contaram que é verdade. Aê! Não sabia. Muito obrigada. Então, aqui, eu aprendo muito com vocês. Todas as aulas eu aprendo com vocês. O AIC, então, deu 142. A gente pode usar isso. Muito obrigada, Igor. A gente pode usar isso para comparar com o modelo Probito, por exemplo. Então, ó, ele colocou aqui o GLM, o Logito, né? No de cima, ele colocou que a resposta era binomial, né? Tá. Aqui, ó, no summary real oficial é binomial e no novo aqui, no tela, aparece o AIC e não aparece a resposta binomial, mas beleza. Aqui, gente, tem um método, lembra que a gente falou? Iterative Reweighted Least Squares, que foi o que ele usou para ajustar o modelo. Também apresenta o Deviance, apresenta aqui os p-valores, coeficiente estimado, e assim vai. E aqui um intervalo de confiança, né? Notem que esse intervalo de confiança relacionado com a variável pressão arterial, medida de pressão arterial, contém o zero, né? Isso concorda com a não significância estatística da variável, né? Por quê? Porque a conta que a gente faz no intervalo de confiança é a mesma conta que a gente faz no teste de hipóteses. Então, sempre vai concordar o intervalo de confiança com a conclusão que a gente tirou lá pelo teste de hipóteses, tá? Professor, eu acho que isso aí é igual mesmo, porque é a link function, tá como logito, não é? Então, é o mesmo modelo. Ah, tá. É só o Summary e Summary 2, que vocês acabaram de me ensinar. Ele vai trazer quantidades diferentes aqui, ó. Mas é o mesmo modelo, tá? Inclusive, res é o resultado, né? Que a gente usa geralmente esse res aqui. É o fit do modelo GLM. Tá? Então, eu não expliquei isso, né? Como que a gente faz esse ajuste? Então, a gente chama aqui Stats Models, GLM, coloca a resposta, coloca as preditoras, coloca a família, não coloca o link aqui dentro, ele vai fazer como default a ligação logito. E aí, para você pegar os resultados, você faz esse GLM binom.fit, tá? E aí, esse objeto aqui, ele tem esse summary e o summary 2. Bom, então a interpretação dos coeficientes a gente pode fazer com o odds ratio, por exemplo. E aqui, gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem no modelo de regressão logística, tá? Por isso que, às vezes, você vai fazer ajuste de vários modelos. Então, você faz lá uma rede neural artificial com várias camadas, com vários neurônios e tananã, e aí você alcança um poder preditivo muito bom. Às vezes, aquele poder preditivo é muito bom, mas você não consegue interpretar os parâmetros, que é uma coisa que você consegue no modelo de regressão logística, tá? E, então, não descartem esse modelo, tá? O odds ratio aqui, eu estou pegando o params, que são os parâmetros do modelo, e estou aplicando exponencial para pegar todos os odds ratio. E aí, essa tabela aqui vai montar, então, um intervalo de confiança para o coeficiente. Lembrando que intervalo de confiança não é
para a estimativa, para o parâmetro, né? E o odds ratio, então, naquela última coluna. Sabendo que odds ratio é a razão de chances que me dá o aumento ou diminuição na chance de ter diabetes quando eu mudo um nível na covariável, pergunta: qual é a variável que aparentemente tem o maior impacto na diabetes? Olhando para o odds ratio. Valendo. O sexo. Porque tem odds ratio 17. Então, considerando que isso é uma razão de duas chances, se as duas chances fossem a mesma, qual seria essa razão? 1. Só que essa razão deu 17. Então, a gente tem 17 vezes mais chance nesse conjunto de dados de desenvolver diabetes em mulheres do que em homens, tá? Quer dizer, nesse conjunto de dados, a chance de ter diabetes é, nas mulheres, 17 vezes a chance de desenvolver diabetes nos homens, tá? E assim a gente poderia repetir a interpretação para todas as outras variáveis, só considerando que nas contínuas é quando eu aumento uma unidade, tá? Então, quando eu aumento uma... Nossa, eu tô achando esse odds ratio muito alto. Você não pensou por vezes pensar os parâmetros? Eu tô achando que sim, porque tá muito alto. Deixa eu rodar de novo. Será? Aqui eu peguei os parâmetros, aqui eu exponenciei os parâmetros. Não, mas eu estou colocando para OR, o odds ratio. Vamos fazer a conta então, gente. Espera aí. Ó. Para o sexo, é só pegar isso daqui e calcular a exponencial. Tá errado mesmo. Ele tá pegando parâmetros. Ele tá errando aqui, ó. Aqui tá exponenciando duas vezes, professora. Isso. Tá exponenciando em cima e exponenciando de novo. Não dá para ser um odds ratio. O exponencial no odds ratio. Opa. Não, tá errado. Porque tá muito alto. Agora sim, gente. Muito obrigada. Era isso aqui, né? Na dúvida, gente, faz o cálculo da exponencial, né? Então, assim, é isso mesmo, gente. Ó, então, vamos refazer aqui. Então, para interpretar os coeficientes, a gente calcula a exponencial dos betas estimados, né? Então, o sexo teve o coeficiente estimado 1,0417. Calculando a exponencial, fica 2,83. Então, eu tenho para as mulheres 2,83 vezes a chance de desenvolver diabetes em relação aos homens. Se vocês quiserem falar de chance aumentada, aí você faz em relação a 1, tá? Então, 2,83 menos 1 é 1,83. Isso quer dizer que você tem 183% a mais de chance de desenvolver diabetes nas mulheres do que nos homens, tá? Então, você tem que comparar em relação a 1. Vou pegar 1
É que todos os coeficientes são positivos aqui, né? Então, vamos colocar a pressão arterial não tem significância estatística, a idade, 0,1088. Então, aqui, ó, a gente tem 11. Então, a interpretação. A cada ano a mais de idade, a chance de desenvolver diabetes é a chance estimada, tá, gente? Porque ela é estimada a partir da amostra. É 11%. Por que você está falando que é 11%? Porque é o que adiciona aqui a partir do 1, tá? Se tivesse algum que fosse menor do que 1, aí a chance diminuiria tantos por cento. Aí você tem que fazer a conta a partir do 1, tá? E para o sexo, a interpretação, como 2,83 está 1,83 unidade acima do 1, então a chance de desenvolver diabetes em mulheres é 183% maior do que em homens. Tá? Porque é o 2,83 em relação ao 1, que seria a mesma chance nos dois. Tá? Não tem nenhum coeficiente negativo, só o intercepto não faz sentido. Então, vamos seguir. O risco relativo. Então, para calcular o risco relativo, eu estou calculando aqui pelo odds ratio, que é uma continha que a gente provavelmente vai fazer na próxima aula, mas a gente pode também, ó, pegar os valores preditos, já que o risco relativo é a razão de duas probabilidades de sucesso, você pode ir pelas probabilidades de sucesso nos grupos também, tá? Mas a gente vai falar mais de risco relativo nas próximas aulas. Eu queria só andar um pouquinho mais, porque a gente já está com um tempo mais avançado. Eu tenho análise de pontos de alavanca, e aí a gente tem um ponto que ele se destaca bastante no gráfico de alavanca, tá? Quem que é essa observação 18 que está com probabilidade? Aliás, é um HI chapéu 0,25, né? Então, olhando para essa observação, o que acontece com essa pessoa? Então, aí você identifica, né, qual que é aquela observação e vai atrás dela para ver o que ela tem de diferente. Então, é uma pessoa de 41 anos que é do sexo feminino e tem um IMC bastante baixo, né? Então, a diabetes muitas vezes ocorre, ela, aliás, poderia ter aqui, é o próprio IMC, próprio IMC, né? O IMC 18 é de uma pessoa magra, tá? E provavelmente isso se distancia do restante do perfil, né, das pessoas que têm diabetes, tá? Ela tem uma hemoglobina glicada de 7,67, que é bastante alta, tá? Então, provavelmente, essa pessoa já pode ter porque a diabetes tem dois tipos também, né? Tipo 1, tipo 2, e ela deve estar com a diabetes descompensada, né? Por isso que ela se destaca lá nos pontos de alavanca. Então, lembra que pontos de alavanca é sobre as covariáveis?
Então, tem provavelmente alguma covariável aqui dela que está diferente do perfil, provavelmente é o IMC, tá? Então, exercício para vocês explorarem um pouco mais o perfil das pessoas que têm e que não têm diabetes. Aqui está o resíduo componente do desvio, que aparentemente não tem nenhum problema com ele, mas poderia fazer também um envelope. E aí eu queria passar aqui, ó, Probito, como fazer esse mesmo modelo, só que com o link Probito. Então, aqui dentro do GLM, ó, você vai colocar o link. O link, ele vai vir assim, ó. Stats, Models, Families, Links, e aí Probito, tá? E aí, vamos ver esse Probito. Opa! Esse Probito... Ai, estava para baixo. Então, agora eu vou fazer o ajuste do modelo Probito. Vamos pegar o RES Probito Summary 2, né, como o Igor me ensinou. Ó, o modelo Probito, ele alcançou um AIC de 142. Se eu não me engano, do Logito era 140. Vamos voltar lá para ver? Ah, pode colocar aqui, né? Ó, comparando o RES Summary 2. Não. Muito parecido. 142,76 e o outro 142,88. O modelo Logito e Probito, eles estão muito parecidos, considerando o A e C. E B e C também. Tá? O interessante é que no B e C, o Probito ganha um pouquinho. Ah, não, porque é negativo, desculpa. Esse modelo ganha, né? Então, A e C, B e C, quanto menor, melhor. Mas ele ganha muito de raspão, assim. E aí, com qual modelo que eu fico? Com o Logito, tá? Porque o Logito tem toda essa interpretação de razão de chances. Essa razão de chances, gente, ela vem disso daqui, que é da ligação, a razão de chances e risco relativo, né? Vem dessa fórmula aqui da função de ligação. Isso traz a interpretação boa do modelo de regressão logística, tá? Por último, para a gente terminar, então tem o Devians. E aí tem outra ligação, que é o complemento log-log, que é esse daqui. Então, lá nos links, C-log-log. Vamos fazer o nosso amigo Summary 2. RES, complemento log-log. Summary 2. 143, ele perdeu do modelo Probito e do modelo Logito, tá? Exercício para vocês, além de fazer algumas análises a mais, ou explorar um pouquinho, colocar comentários nesse notebook e subir na semana que vem lá nas disciplinas, vejam, explorem outras funções de ligação, tá? Vejam se vocês montem uma tabela dos AICs para os diferentes modelos, tá? Explorem outras ligações. Se você tem... Deixa eu ver aqui. Precisaria ver o help desse Stats Models Family Links. Só que assim, gente, não é todo link que você vai poder fazer... Não é todo link que você vai poder fazer para todo modelo, tá? Pode não fazer sentido. Log, por exemplo, não vai fazer sentido. Mas explorem outras funções de ligação disponíveis para resposta binária, tá? Bom, é isso. Vou parar a gravação. Dúvidas antes de parar?